Em meio ao caos que vive o Amazonas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que o Congresso volte aos trabalhos para definir medidas de combate à pandemia. E para falar sobre isso, dois convidados aqui no Jornal da Manhã. O senador pelo MDB de Rondônia, Confúcio Moura, e o deputado federal do PL do Amazonas, Marcelo Ramos. Senador, deputado, bom dia para os senhores. A começar pelo senhor. Bom dia, senador. Bom dia a todos vocês da Jovem Pan, todo o público ouvinte. Uma satisfação falar com todos. Bom dia, deputado. Bom dia, senador Confúcio, bom dia a vocês e bom dia a todos que nos acompanham. Senador deputado, ontem nas redes sociais nós vimos uma mobilização muito grande, até pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e buscando direcionar a situação e o caos que acontece no estado do Amazonas a uma responsabilidade do presidente da República. Eu quero saber dos senhores se vocês acham que o presidente da República possui responsabilidade nisso que ocorre no estado do Amazonas. Começa o senhor, senador. Logicamente, o presidente é uma figura importantíssima por ser presidente, naturalmente. Então, numa situação pandêmica como essa, ele deve assumir com seus ministros respectivos o protagonismo da crise. Né? Então, inclusive, estar presente, dar o alento, dar a esperança e os meios, né, de conforto da população. Então, eu creio que o presidente e seus ministros, ele tem uma certa responsabilidade, tendo em vista ter sempre negado a gravidade da crise. E agora, com a situação do Amazonas, a gente verifica que a ciência estava certa. Deputado, mesma pergunta para o senhor. Olha, eu penso que o presidente, ele deseduca a população quando passa mensagens equivocadas em relação à gravidade da crise, em relação ao tratamento adequado para a crise, quando critica o isolamento social, quando dá o mau exemplo de sair sem máscara por aí. Mas acho que simplesmente culpar o presidente não resolve o problema. Acho que o presidente tem sua parcela de culpa, o governador do estado tem sua parcela de culpa, a sociedade tem sua parcela por não respeitar o isolamento, o setor empresarial tem sua parcela por ter pressionado o governador aqui a reabrir as atividades. No entanto, eu tomei uma decisão. Enquanto todos os amazonenses não estiverem respirando, eu não vou atrás de culpado. Por enquanto, eu estou atrás de oxigênio. Quando todos estiverem respirando, aí nós podemos discutir os culpados. Senador, deputado, bom dia. Kalina, quem fala com vocês. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que eles já tinham feito o dever de casa, que não havia mais o que fazer e que, inclusive, não dava para prever uma situação tão grave como essa, e muito menos que surgiria uma nova variante do coronavírus. É mesmo uma situação imprevisível ou daria para precaver com mais ações públicas? Começamos com o senador. Exatamente, o mundo todo está sendo surpreendido. Não é só o Amazonas, não é só Brasília, não é só Cuiabá, não é só Roraima, os outros estados. O mundo está sendo surpreendido. A Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. Então, nós temos que ir aprendendo com aqueles governantes que têm dado bons exemplos e cujas as suas ações conjuntas de comunicação e mobilização da sociedade têm dado excelentes resultados. Então, eu creio que há uma certa previsibilidade. A gente já pensava e imaginava que com as aglomerações de fim de ano, tudo isso viesse a acontecer mesmo no nosso país. Os epidemiologistas, os sanitaristas já tinham feito essa premonição dos acontecimentos trágicos. Deputado? Perfeito o que diz o senador. Você já tinha alguns alertas, a Fiocruz estabeleceu alertas de que poderia vir uma grande onda muito forte, a própria Fundação de Vigilância Sanitária também estabeleceu alertas de que poderia haver uma nova onda muito grande, muito forte. No entanto, houve pressões, o governador acabou cedendo a essas pressões. A população também, após a primeira onda, parece que sentiu o vento de liberdade e achou que tudo tinha passado e tocou a vida como se nada tivesse acontecido, promovendo aglomerações. E mais do que isso, o resultado disso foi muito grave. Para você ter uma ideia, nós tivemos anteontem mais que o dobro de internados do dia mais grave da primeira onda.
o Amazonas consumia, o Amazonas inteiro, 15 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Num período mais grave da primeira onda, chegou a consumir 30 mil. Hoje está consumindo 75 mil na capital e 15 mil no interior, sendo que o Amazonas só produz 28 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Então, a situação é muito grave, é uma catástrofe, mas eu acho que o momento é de buscar fazer os amazonenses respirarem. Depois, nós vamos atrás de responsabilizar os culpados. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o senador pelo estado do Amazonas, Confúcio Moura, e com o deputado federal pelo estado do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos, perdão, senador pelo estado de Rondônia, senador Confúcio Moura. Agora, senador e deputado, nós tivemos casos no estado do Amazonas que envergonharam o país, né? A secretária de Saúde, por exemplo, foi presa por suspeita de corrupção em relação à compra de respiradores. Os senhores, quando se referem à situação do Amazonas, eu não vi ainda na fala dos senhores alguma menção sobre a questão da corrupção no estado. Ela existe ou não? A minha opinião é que eu não sou propriamente do Amazonas, sou vizinho do Amazonas, muito encostadinho ali numa cidade fronteiriça que é o Humaitá. Eu não tenho, eu vou deixar para o deputado responder, que é de lá, que é militante, responder essas informações que o ilustre repórter faz a pergunta. Então, eu vou transferir essa pergunta, não que eu queira fugir da raia, né? De jeito nenhum, porque corrupção, desmando, inquéritos, de qualquer forma, isso repercute muito mal para a sociedade. É muito ruim para a imagem do estado do Amazonas e qualquer estado brasileiro, que não significa de antemão que o inquérito já esteja punindo quem quer que seja. Eles estão sendo investigados. Mas eu transfiro a sua pergunta para que seja melhor embasada ao nosso ilustre deputado do Amazonas. Eu penso que existem indícios de corrupção, indícios não necessariamente são confirmados no final do processo. Acho que a Polícia Federal, e em especial o STJ, que é o responsável por esse processo hoje, deve agilizar as investigações, concluir as investigações e punir duramente os culpados, se confirmado os indícios apresentados no início da investigação. Quero crer que após o episódio da prisão da secretária e após o episódio de outras prisões e de busca e apreensão que chegaram até a casa do governador e do vice-governador, que o modelo de gestão hoje, com muita proximidade com os órgãos de controle, com o Ministério Público Estadual e Federal, com o Tribunal de Contas, criou uma rede de proteção em relação a esses desvios. Mas o que aconteceu lá atrás precisa ser concluída a investigação e duramente punidos os responsáveis, porque o preço de uma corrupção que porventura existiu é que hoje os amazonenses não podem respirar. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse ontem que acionou Davi Alcolumbre para convocar a comissão de representatividade, se eu não me engano, para solucionar esse problema, a união dos poderes para poder ajudar esse colapso da saúde no Amazonas. Como que isso pode ser feito? Qual o planejamento? Bem, olha, eu... assim, pode falar, meu deputado. Não. Eu vou falar. Nós estamos em dúvida quem falar primeiro, né? Deixa eu falar primeiro. Muito bem, eu sou favorável de imediato que hoje, sábado, os presidentes das respectivas casas, Senado e Câmara dos Deputados, suspenda o recesso parlamentar. Porque suspendendo o recesso parlamentar para segunda-feira nós estarmos trabalhando, vamos encontrar outras atuações conjuntas entre o Supremo Tribunal Federal, o próprio Poder Executivo, os procedimentos legislativos necessários para enfrentamento dessa segunda onda, não é? Que ela está tão forte quanto no mês de maio, abril e junho do ano passado. Então, há necessidade que o Congresso Nacional esteja de pronto, né? Esteja à disposição do Poder Executivo para tomar as decisões mediante voto e até mesmo qualquer tipo de crédito extraordinário que venha necessitar para o enfrentamento dessa crise neste momento. Olha, eu ontem, quando fui consultado sobre isso, a primeira coisa que perguntei é qual seria a pauta para uma convocação extraordinária do Congresso, porque o Congresso só pode ser convocado
com pauta específica. O que acontece? Qual é a situação hoje? Nós insistimos no final do ano passado na necessidade de se construir-se um acordo para aprovar a comissão mista do orçamento. Disputas políticas internas da casa acabaram inviabilizando a instalação da comissão mista de orçamento, e eu quero lembrar que nós iniciamos 2021 sem orçamento. Nós temos para janeiro de 2021 apenas um duodécimo do orçamento encaminhado pelo governo. Na ausência de orçamento, nós não podemos fazer remanejamento de orçamento, nós não podemos fazer suplementação de verba. Então, nós temos um problema orçamentário que a simples convocação do Congresso não vai ser capaz de resolver. Eu acho que o caminho de convocar a comissão representativa, que inclusive eu faço parte, representando o meu partido, para ouvir o que os presidentes das casas têm como sugestão de pauta extraordinária para essa convocação, seria o caminho mais prudente nesse momento, diante da impossibilidade de qualquer remanejamento, de qualquer suplementação de natureza orçamentária, posto que nós não aprovamos o orçamento na legislatura passada. Perfeito. Agora, senador... Pois não, senador. Pois não, o senhor quer complementar alguma coisa? As pautas, existem as pautas pendentes, pautas atrasadas, propostas de emendas, por exemplo, a PEC emergencial, necessária até como fundamento para aprovar o orçamento, tudo isso podia ser votado nesse período de recesso. Então, há também uma possibilidade até da PEC de guerra que vigiu até o 31 de dezembro, ela possa ser aditada ou votada novamente por um período determinado para que o presidente da República possa emitir ou assinar propostas de medidas provisórias, criando créditos extraordinários para socorrer os aflitos, os miseráveis que estão caminhando para o lado da fome e outros quesitos mais. Então, eu acredito que a pauta tem motivos, tem coisas importantes para se votar. Eu acredito que num pequeno jogo aí, o nosso querido deputado é extremamente experiente, extremamente capaz. Ele já relatou ano passado os projetos mais complexos que teve na Câmara dos Deputados e no Senado. Tudo passou pela mão do ilustre deputado, que está aí nesse momento abordando com muita propriedade. Então, eu sei que quando quer, daria uma resposta maravilhosa para a sociedade. Muito maravilhosa, está de prontidão aqui. As tropas da Polícia Militar ou do Exército, quando há qualquer ameaça à segurança pública e à paz, ela coloca a tropa em prontidão. Então, nós somos uma tropa e devemos estar de prontidão. Perfeito. Agora, eu queria ouvir dos senhores, tanto no Senado Federal quanto na Câmara, em relação ao sentimento de um possível ou não impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aí mais de 50 impeachments, pedidos, né, de impeachment na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os senhores acreditam, tanto no Senado ou na Câmara, que há espaço para isso? Senador. Eu acredito que o momento do parlamento hoje, ele está muito centrado nas eleições dos dois presidentes, né, Câmara e Senado. E que a pauta do impeachment, neste momento, ela seria muito difícil, porque ela tem uma tramitação longa. Ela talvez vá até o fim do ano, tem espaços diversos. Eu creio que daria, não é este momento agora, esse mês de janeiro, não é um mês para se debater esse tema, porque eu acho que o foco maior nosso hoje é a pandemia, é a crise, né, crescente, que a situação de Manaus, dramática, como a gente viu, quem vê aquelas fotos das pessoas lutando por uma bala de oxigênio, aquilo é de uma emoção profunda. Sim, mas, senador, o senhor menciona janeiro, o senhor não descarta, então, fevereiro, março, essa pauta ser colocada para discussão? Tem que ver a consistência das denúncias, né, dos oferecimentos, não pode sair impeachmentando o presidente à torta e à direito, a não ser que tenha fundamentos constitucionais para que estabeleça essa suspeição sobre a conduta do presidente. Não é? Perfeito. Então, eu creio que deve ser um pouco cauteloso, não pode ser afobado, nem nesse momento de disputa de presidentes, qualquer um deles emitir uma opinião. Eu ganhando a eleição, eu vou abrir o processo de impeachment contra o presidente. Eu acho que deve ter um pouco de cautela,
esperar as eleições das duas casas, amadurecer um pouco e depois verificar realmente a consistência da denúncia. Deputado. Primeiro, eu quero dizer que a posição minha e do senador é convergente no que diz respeito à convocação. Eu só entendo que primeiro tem que chamar a comissão representativa, tentar construir um acordo em cima de uma pauta. Cogitar, como fez o presidente Rodrigo Maia, a convocação da Câmara sem indicar qual a pauta de discussão, quais os projetos serão avaliados, sem avaliar se há acordo em torno dessa pauta encaminhada, é uma temeridade, porque nós poderíamos convocar o Congresso apenas para ficar um atacando o presidente, o outro defendendo o presidente, e isso não vai contribuir em nada, porque não vai trazer oxigênio aqui para o estado do Amazonas e nem vai diminuir o risco dos outros estados. Mas nós temos absoluta convergência em relação às pautas que são urgentes, necessárias e o valor simbólico que teria agora uma reunião do Congresso. Em relação a impeachment, eu acho que não é momento de criar ainda mais instabilidade. Nós já temos uma grave crise no país e fragilizar o Poder Executivo, criar tensão institucional no país, não vai ajudar em nada esse momento crítico. Então, eu não acho que é momento de criar ainda mais instabilidade e não acho que impeachment deveria ser pauta de presidente da Câmara ou de presidente do Senado. O impeachment é um processo jurídico-político previsto na Constituição, que deve ser aberto ou não, se existirem as premissas que a Constituição determina como crime de responsabilidade, e não por situação ou por oposição ao governante da hora. Os senhores comentaram sobre a necessidade de convocar a comissão representativa ou de suspender o recesso no Congresso, mas o que os parlamentares podem fazer, na prática mesmo, para ajudar toda essa situação do Amazonas? Bem, no recesso parlamentar, as decisões ficam mais centradas no Poder Executivo, né? Não tendo o presidente hoje, por exemplo, autoridade para emitir créditos, o socorro, a não ser do próprio duodécimo orçamentário que está trabalhando, que esse dinheiro orçamentado garantido de 1/12, ele é destinado a pagamento pessoal, que leva quase todo o recurso. Fica um percentual muito pequeno para investimentos ou para recursos. Não pode tirar dinheiro de pagar pessoal ou aposentados para comprar, por exemplo, oxigênio ou comprar outros itens, ou gastar dinheiro com contratação de leite de UTI, novos hospitais de campanha, ou mais medicamentos, ou mais vacinas, ou mais tudo. Né? Então, eu creio que o presidente está bem amarrado agora com a estreiteza dos recursos, né, e o que ele tem à mão disponível, que é somente 1/12 do orçamento do ano passado. Eu posso relatar o que eu fiz desde que o Amazonas entrou nessa grave crise. Eu estava numa viagem com o meu candidato a presidente da Câmara e aproveitei para conversar com todos os governadores, inclusive os governadores que hoje estão recebendo pacientes do Amazonas e doando oxigênio no Amazonas. Conversei com o governador Paulo Câmara, com a governadora Fátima, lá do Rio Grande do Norte, com o governador Wellington Dias, com o governador Flávio Dino, com o governador Ronaldo Caiado, e isso teve um efeito concreto, que eles já estão recebendo pacientes deslocados aqui do estado do Amazonas para as suas unidades hospitalares, que não estão estressadas como daqui. Conversei ontem com a Embaixada da China, que vai fazer uma doação em dinheiro governamental para o governo do estado do Amazonas e uma doação de empresas através da Federação da Indústria do estado do Amazonas. Nós estamos buscando a cessão de um avião americano, porque nós temos um problema de transporte de oxigênio líquido no Brasil, porque poucas aeronaves podem fazer esse transporte, e há um avião americano, um Galaxy, que tem uma grande capacidade de transporte de oxigênio líquido, que resolveria o nosso problema. Nós estamos em tratativas via o Itamaraty e a Embaixada dos Estados Unidos. Eu ajuizei uma ação popular que teve uma liminar deferida para suspender o Enem nesse final de semana. O governo insistia na insanidade de realizar o Enem nesse final de semana, obrigando milhares de jovens de se deslocarem em transporte coletivo, realizarem prova, depois voltarem para casa para contato com seus familiares.
tenho mobilizado, através de alguns artistas e empresários em São Paulo, em conjunto com a ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, doações de cilindros de oxigênio com transporte doado pelas empresas aéreas, e desde as coisas mínimas, diante da gravidade de tudo que está acontecendo aqui. Ontem eu cheguei de Brasília às 10h30, fui com a esposa, com alguns amigos, entregar lanche nas unidades hospitalares. Hoje vou daqui a pouco na maternidade Ana Braga, onde tivemos um grande risco, com 60 crianças prematuras internadas, também para fazer doação. É o macro e o micro diante do drama e da tragédia que vive o meu povo do Amazonas. Desculpem aí minha... Perfeito, deputado. Conversaram conosco aqui o senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, ele que é senador do MDB, e também o deputado federal do PL do Amazonas, que, como a gente pôde ouvir aí, está extremamente emocionado, a situação é caótica, e os nossos sentimentos do deputado, o senador que não é do estado, mas com certeza como brasileiro está sofrendo e está transmitindo toda sensação, sentimento e energia positiva para o povo manauara. Muito obrigado pela conversa com vocês dois. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, senador, pelo seu carinho com a nossa gente. Obrigado, senador. Bom dia, deputado. Bom dia.